Pessoal, Atlético 0, Corinthians 1, jogo para 16 mil torcedores na Arena da Baixada, o jogo que teve mulheres, idosos, crianças e portadores de deficiência, e um jogo em que o Atlético martelou muito, mas não conseguiu vencer. O jogo foi quase todo ele dominado pelo Atlético. Foi um rápido momento do primeiro tempo, rápido ali, em termos de 6, 7, 8 minutos, em que o Corinthians controlou as ações. E nesse período, o Corinthians construiu a sua vitória com um belíssimo gol do Rodrigo Garro, um chute que chegou a 94 km por hora. O Atlético veio diferente do que vinha habituado a jogar, o Mendonça voltou para a ala direita, Benavides como um trio de zaga. É verdade que depois, no decorrer do jogo, isso aconteceu menos porque o Atlético precisava atacar, mas em tese o time não saiu do esquema com 3 zagueiros, só que era com Benavides e não com Esquivel. O Esquivel estava de ala e o Luiz Gustavo jogando no meio-campo. Isso fez com que o Atlético mudasse um pouco a sua rotação de jogo, tanto que o Atlético jogou muito pela esquerda no primeiro tempo, mas o Atlético dominou, começou a criar chances e teve o pênalti do Matheus Bidu no Viveiros, pênalti desperdiçado pelo Julimar. O lance enerva o Atlético. E o fato de 8 minutos depois da marcação do pênalti o Corinthians fazer 1-0, aí o Atlético claramente começou a tropeçar no próprio nervosismo. A ansiedade, a tentativa de resolver, alguns jogadores tentando resolver sozinhos, o Viveiros sobrecarregado, porque praticamente tudo era para cima do Viveiros. Isso pode ter uma explicação no fato do Mendonça ter jogado como ala. Pode ter sim uma explicação nessa possibilidade do Mendonça ter jogado como ala. Mas, basicamente, o Atlético forçou muito o jogo no Viveiros e faltou um pouco de repertório, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo, com Felipe Schiquetti entrando, depois entrando o Bruninho, depois entrando ainda Dudu e João Cruz, o Atlético criou mais opções de jogo. Só que aí o Corinthians, muito bem trabalhado pelo Dorival Júnior, começou a recuar o time. O Corinthians já veio para jogar quase que por uma bola. E quando isso aconteceu, o Atlético não soube sair da marcação. E aí o Corinthians foi recuando, tirando atacantes, tirando meias, colocando volantes, colocando zagueiros. Terminou com 3 zagueiros, 2 laterais, 4 volantes e só o Guinegão na frente. Mostrando que o Corinthians veio para segurar o jogo. E nisso foi muito bem sucedido. Afinal, o Corinthians ganhou o jogo, subiu para 5º lugar no Campeonato Brasileiro. O Atlético agora é o 6º, ambos os times com 6 pontos conquistados. O Atlético teve uma barreira no Hugo Souza, mas o Hugo fez talvez 3 defesas importantes. Uma do Viveiros no primeiro tempo e 2, essas sim, grandes intervenções do Hugo, com a defesa no chute do Mendonça, aquele no cantinho, no pé da trave esquerda, e, claro, a cabeçada do Benavides, que ele faz uma defesa de reflexo puro. O Corinthians começou, como diz o nosso querido Valmir Gomes, a morcegar o jogo, a segurar o jogo, jogadores até caindo, fazendo cera, jogadores tomando cartão amarelo por cera, mas é a tal história, isso está dentro da regra, o jogador pode fazer até o árbitro dar cartão amarelo, depois normalmente ele para não tomar o cartão vermelho. E o Atlético tentou pressionar, continuou martelando, continuou cruzando bolas na área, continuou arriscando de média distância, mas aí muito errado. O Atlético não foi bem nos arremates de média distância, teve muita dificuldade nos cruzamentos. O Atlético, tecnicamente, jogou menos do que jogou, por exemplo, contra o Santos e contra o Internacional. Isso mostra que é um jogo que o Atlético precisa aprender a jogar, quando o adversário se defende. Contra o Inter se jogou para cima do Atlético. O Santos, ele não jogou na retranca, ele fez quase uma trocação com o Atlético. O Corinthians, não. Tal como na Copa do Brasil do ano passado, o Dorival Júnior respeitou o Atlético e jogou por uma bola. E aí o Atlético teve, por conta do pênalti perdido e por conta desse nervosismo, dessa ansiedade, o Atlético não conseguiu buscar o gol de empate e acaba perdendo seu primeiro jogo na Arena da Baixada. Agora, contra o Bragantino, um jogo muito difícil, mas em tese, um jogo com característica melhor para o Atlético jogando lá em Bragança Paulista. Antes, é claro, ter o Londrina pelo Paranaense. Um abraço.